Bom dia! Este é o Morning Call Monte Bravo, mais cedo, mais completo e focado no que você precisa saber para começar seu dia. Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril de 2026. Vamos nessa! O dia começa mais uma vez com os mercados ainda voláteis, com o ruído geopolítico voltando a pressionar os ativos e reforçando a percepção de que a narrativa de normalização perdeu força nas últimas sessões. Apesar da extensão formal do cessar-fogo, o mercado passa a incorporar com mais clareza que o Estreito de Hormuz segue operacionalmente comprometido, mantendo vivo o choque de energia. O petróleo reflete isso, com o Brent voltando para a faixa de 106 dólares americanos por barril, enquanto o ouro recua cerca de 0,6% em ajuste técnico. Nas bolsas, o SP caminha para sua primeira semana negativa desde março, enquanto nos juros americanos, o destaque é o flattening da curva, com a ponta curta abrindo e o Treasury de 10 anos em 4,33%, um movimento que sugere o mercado começando a balancear inflação e desaceleração. No câmbio, o comportamento segue misto, reforçando um ambiente ainda sem direção clara. A leitura central é que o cenário segue marcado por incerteza e desgaste gradual do otimismo recente. As manchetes sobre cessar-fogo continuam inconsistentes e sem avanços concretos, enquanto a disrupção em Hormuz segue afetando logística e oferta de energia. Mais importante, esse choque começa a aparecer com mais clareza nos dados, com PMIs globais mostrando uma combinação desconfortável de atividade mais fraca e pressão de preços, uma dinâmica que volta a trazer o tema de estagflação para o radar. Nos Estados Unidos, outro ponto relevante é a leitura sobre política monetária. Além dos impactos do choque energético, investigações envolvendo o Federal Reserve e a possível demora na confirmação de Kevin Warsh adicionam ruído institucional, o que pode afetar a percepção sobre a condução futura da política monetária. Nesse ambiente, a estratégia de alocação segue favorecendo diversificação e proteção. A preferência continua em bonds soberanos de duration intermediária, ouro como hedge e, em bolsa, exposição mais concentrada em segmentos menos cíclicos. Ainda não há gatilho claro para aumentar risco de forma relevante no curto prazo. No Brasil, a visão estrutural continua favorecendo ativos indexados à inflação, com algum aumento do interesse tático em prefixados, enquanto o câmbio pode continuar beneficiado pelo fluxo global para a América Latina. No cenário doméstico, a agenda segue dominada pela ampliação das chamadas bondades fiscais. O governo avança com novas rodadas de estímulo, incluindo expansão do desenrola, renegociação de dívidas do agro, apoio ao setor aéreo e uso mais intenso de instrumentos como FGTS, o que volta a levantar questionamentos sobre sustentabilidade fiscal. Também seguem no radar medidas ligadas a combustíveis, com potencial impacto adicional sobre as contas públicas. Por outro lado, há um contraponto relevante. O Conselho Monetário Nacional apertou regras de captação bancária, o que pode elevar a demanda por títulos públicos e gerar algum suporte técnico para o mercado doméstico. Ao mesmo tempo, surge uma nova camada de risco com a possibilidade de tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o que adiciona um componente externo adicional para monitoramento. No noticiário global, o tom segue delicado. Ataques com drones no Kuwait e novas interrupções em Hormuz reforçam a percepção de fragilidade do cessar-fogo. Na macroeconomia, os PMIs globais reforçam a dinâmica de crescimento mais fraco com pressão inflacionária, enquanto a Alemanha mostra sinais adicionais de deterioração via índice IFO. Soma-se a isso o risco climático nos Estados Unidos, com seca adicionando preocupação sobre o setor agrícola e potencial impacto em alimentos. No campo político americano, o desgaste de popularidade de Trump, concentrado em inflação, adiciona um pano de fundo político ao cenário, enquanto o ruído em torno do Fed continua no radar. Na agenda, o foco do dia fica em dados de conta corrente e investimento direto no Brasil, sentimento do consumidor nos Estados Unidos pela Universidade de Michigan e o índice IFO na Alemanha,
todos importantes para calibrar a leitura sobre crescimento e confiança. Em síntese, o mercado continua preso entre a esperança de contenção geopolítica e a realidade de um choque energético ainda ativo. A narrativa dominante deixa de ser de normalização e passa a ser de cautela, reforçando uma postura equilibrada, protegida e ainda seletiva na tomada de risco. Nós ficamos por aqui. Bom dia e bons negócios!